Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos neste momento em que esse vídeo será vídeo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Eu quero deixar aqui, neste minuto aqui, através dessa rede social, uma palavra sobre a promessa do Espírito Santo, sobre uma promessa feita por Jesus, que nos últimos dias iria derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre jovens, sobre velhos, sobre idosos, sobre todos. Aqui no livro de Atos, no capítulo 2, fala que os apóstolos do Senhor Jesus, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles estavam sobre obediência, eles estavam sobre uma palavra que Jesus falou, que eles não saíssem de Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Então, os discípulos, eles estavam reunidos em oração, reunidos em obediência, esperando a promessa da qual Jesus falou, que iria derramar o Espírito Santo, que iria derramar um poder sobre a vida deles, para que eles pudessem ser testemunhas do Evangelho. E no capítulo 2 fala, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam todos em oração, estavam todos em obediência, estavam todos esperando a promessa a qual Jesus falou, de que iria derramar o Espírito Santo sobre todos os apóstolos, iriam revestir ele de poder. Então eles estavam orando, eles estavam esperando a promessa de Jesus. Se você tem uma promessa, você não pode se aperrear, você não pode se agoniar, você tem que esperar, mas não é esperar de qualquer maneira. Esperar em obediência, esperar em oração, esperar servindo a Deus. Essa é a melhor maneira de se esperar. Não adianta você ter uma promessa e ser um rebelde. Você ter uma promessa e ser um contraditório. Você ter uma promessa e ser um desordeiro. Se você receber uma promessa da parte do Senhor, você tem que esperar em obediência. E aqui no capítulo 2 fala que os apóstolos, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Glória a Deus. E de repente veio do céu um som. De repente veio do céu um vento impetuoso. Todos estavam orando, todos estavam esperando. E naquele momento, ali na oração em que eles estavam, em oração, aquele vento, ele encheu toda a casa. Ele encheu todo aquele lugar em que eles estavam reunidos ali. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, a qual o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Ali em Jerusalém era a festa do Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. Bendito é o nome do Senhor. Havia 17 nações reunidas naquele lugar, que vinham para a festa do Pentecoste. E os discípulos estavam orando, clamando, e houve-se um barulho, um vento impetuoso, encheu toda a casa, e sobre aqueles que estavam reunidos foram vistas línguas repartidas,
Oh glória, que o Espírito Santo concedia. Não é que a pessoa falava porque ela queria falar, não é que ela falava porque tinha vontade de falar. O Espírito Santo concedia que ela falasse em outras línguas. E fala aqui, correndo aquela notícia sobre todos os habitantes que haviam naquele lugar, se reuniram naquele lugar e eles começaram a ouvir falar das grandezas de Deus em suas próprias línguas, em seu próprio idioma. E houve uma grande admiração, houve uma grande indagação e começaram a dizer: como é que pode isso? Esses homens não são todos galileus? Esses homens não são de Jerusalém? Não são de outra terra? Como é que a gente está compreendendo? Como é que a gente está entendendo? Será que esses homens estão embriagados? Eles estão aí a essa hora do dia? Será que eles estão embriagados? Será que eles estão uma hora dessa, tomaram muito vinho e estão embriagados? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Como é que pode isso? O que é que está acontecendo? As pessoas olhavam e ficavam admirados. As pessoas olhavam e alguns diziam que eles estavam bêbados. Alguns olhavam e ficavam zombando. Outros olhavam e ficavam escandalizados. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Dizia que estavam bêbados, né? Dizia que estavam cheios de mosto. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele se colocou de pé e esclareceu a dúvida daquelas pessoas que estavam ali. Se colocou de pé e disse: varões Galileu, isso que vocês estão vendo não é bebida. Isso que vocês estão vendo não é vinho. Nós não estamos embriagados. Isso aqui é uma promessa que foi falado lá no livro de profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito sobre o meu servo e minha serva naqueles dias, e profetizarão. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, aqui mostra o propósito de ser cheio do Espírito Santo. Pedro se colocou de pé, pregou a palavra de Deus, anunciou a mensagem do Evangelho, anunciou a mensagem de salvação. Olha, judeus, foi vocês que crucificaram a Cristo, vocês rejeitaram o Senhor, o Messias, o prometido, o filho de Davi. Vocês colocaram ele no madeiro e o mataram, colocaram ele no sepulcro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh glória! E isso que vocês estão vendo aqui é uma promessa que ele falou, que João Batista batizou com água, mas ele batizaria com Espírito Santo não muito depois destes dias. Oh glória ao nome do Senhor! A mensagem de Pedro foi dura. A mensagem de Pedro foi verdadeira. Ele anunciou que Jesus Cristo é o Senhor. Ele anunciou que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Messias, oh glória. E quando aquela multidão que estava reunida naquele lugar ouviu a mensagem de Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, que tinha sido revestido de poder, que tinha sido revestido da presença de Deus, oh glória, não resistiram ao poder que Pedro falava, a unção do Espírito Santo. E daqui a pouco chega aos pés de Pedro e diz: o que é que eu posso fazer para ser salvo? O que é que eu posso fazer para alcançar a salvação? E Pedro diz: arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para que sejam perdoados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu deixo essa palavra para você que irá acompanhar essa rede social. Deus abençoe sua vida. O verso 29, 2:29 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, todos quanto a Deus chamar.